Oi, Nutri! Neste vídeo eu vou esclarecer uma dúvida de muitos de vocês. Afinal, café na gestação pode ou não pode? O primeiro estudo que eu vou falar, ele teve como objetivo avaliar as concentrações do consumo de cafeína e do seu metabólito primário, a paraxantina, no plasma e no soro de gestantes e avaliar se este consumo estava ou não associado a um menor crescimento na primeira infância. Foram 2 estudos de corte longitudinais, iniciados na gestação e avaliados até o 8º ano de vida da criança. Foram avaliadas essas concentrações, então, plasmáticas da cafeína e da paraxantina nas gestantes. E eram mulheres sem obesidade, com menor risco de anormalidade de crescimento fetal, e um grupo também de mulheres com obesidade. E neste estudo de corte, as concentrações maternas mais altas de cafeína e paraxantina foram associadas a menor estatura da criança, que foi persistida aí essa diminuição do crescimento até o 8º ano de idade. E essa associação ocorreu mesmo quando o consumo materno estava abaixo das recomendações atuais, que são de 200 mg por dia. É considerado seguro o consumo de cafeína até 200 mg por dia. Outros estudos eles já mostravam que o consumo materno de cafeína durante a gravidez, mesmo em quantidades modestas, por exemplo, 50 mg por dia, que dá mais ou menos meia xícara de café por dia, está associado a um menor peso ao nascer e um maior número de nascimentos de bebês com menos de 2,5 kg. E um estudo ainda mais assustador mostra, um dos achados de uma meta-análise avaliando aí os vários estudos publicados com o consumo de cafeína na gestação e o risco de leucemia, sugerem que o consumo materno de café durante a gravidez, ele pode aumentar o risco de leucemia aguda na infância. E ainda, com o aumento do consumo de café, o risco associado de leucemia aguda na primeira infância era ainda maior. Num outro estudo que foi desenvolvido em Arapiraca, no município de Alagoas, e que ainda está previsto a sua publicação para janeiro de 2023, onde foram avaliados bebês recém-nascidos cujas mães relatavam um consumo de cafeína igual ou superior a 100 mg, esses bebês eles foram avaliados quanto ao seu desenvolvimento neurocomportamental. Então foram feitas avaliações neurocomportamentais em 78 bebês nascidos de mães que tiveram um consumo de cafeína variando entre 100 e 500 mg ao dia. E quanto às respostas dessas avaliações neurocomportamentais, 30% dos neonatos apresentaram um desempenho abaixo do esperado. E predominantemente neste grupo, as mães consumiram doses equivalentes ou maiores a 100 mg de cafeína ao dia, que foi associado ou não com outras drogas. E os dados preliminares desse estudo são conclusivos em afirmar que o consumo de cafeína na gestação estando associado ou não a outras drogas, ele poderia ocasionar alterações neurocomportamentais no bebê recém-nascido. O mecanismo potencial ainda não está claro, mas a gente sabe que a cafeína é um estimulante neural e ele não é metabolizado pelo feto, ele vai se acumulando aí no tecido fetal. Pelo menos nos Estados Unidos, aproximadamente 8 a cada 10 mulheres gestantes consomem cafeína todos os dias. E a cafeína e a paraxantina, elas atravessam a placenta livremente. O metabolismo materno da cafeína, ele tende a diminuir progressivamente conforme o andamento aí da gestação, principalmente no 3º trimestre. E o feto e a placenta, eles não produzem a CYP450, a enzima principal necessária para a metabolização da cafeína. E o consumo materno, então, de cafeína, ele pode aumentar a circulação de glicocorticoides maternos, o que seria uma possível explicação, para alguns desses efeitos que eu falei agora anteriormente. Enquanto ele também inibe os processos reguladores fetais que degradam os glicocorticoides. E esses fatores eles contribuem para um acúmulo de cafeína e os seus metabólitos nos tecidos fetais
que interrompem aí o crescimento do fetal normal por meio de uma alteração do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, ou ainda pelo aumento da sensibilidade à insulina devido ao aumento da exposição a esses glicocorticoides. Portanto, uma recomendação minha, evite o consumo de cafeína para você e nas suas gestantes durante aí o processo da gestação, e faça sempre, se o for fazer, caso o faça, que seja eventual e abaixo de 50 miligramas por dia.